Bom, pessoal, bom dia. Vamos dar início aqui a mais uma live para a gente mostrar nossas mentorias, correções, etc., que fizemos aí nesses últimos dias. Vou tentar ser o mais breve possível também aqui para a gente já abrir as perguntas, as dúvidas e etc., como a gente tem de costume. E já vou iniciar aqui, passando para o nosso primeiro slide, que essa aqui é uma solicitação que veio de uma revenda, depois outras revendas acabaram pedindo, a gente dá uma priorizada para resolver ela, que ali no tipo de documento, a gente conseguir dar aquele acréscimo e retirada. Então, se o cara vai pagar no cartão, eu quero aumentar 5% ali no, no pedido. Só que acontecia muito da pessoa pagar metade no dinheiro e metade no cartão. E, às vezes, o empresário queria ali aumentar os 5% somente naquele residual. Então, se eu desse uma venda de R$ 100, eu paguei 50 no dinheiro e 50 no cartão, às vezes eu quero aumentar só 5% em cima de 50. Então, lá no tipo de documento agora, vocês observarem ali no cantinho esquerdo da tela, aqui embaixo, a gente criou duas opções diferentes, o acréscimo e o desconto no total da venda ou no valor do financeiro. Então, dando aquela opção ali do valor, o sistema vai pegar no residual. Então, se eu colocar R$ 50, o que estiver faltando ali, na hora que eu coloquei R$ 50 no dinheiro, na hora que eu jogar os outros 50 no outro tipo de documento, ele vai aplicar, só para a gente no que estiver faltando. Então, é possível agora vocês atenderem essa expectativa. A gente está dando uma mensagem ali antes, exatamente para poder falar para o cliente ter antes de ele vai calcular antes, né? E a gente tem que saber já o valor que vai conseguir comunicar com o cliente também. Beleza? Próximo. A gente vai tendo um probleminha ali em algumas localidades do Brasil que a conversa ali com o Pix estava demorando, estava ficando morosa e acabava que a pessoa ficava apertando o teclado um monte de vezes, desesperada ali na hora de aguardando aquele QR Code na tela, aguardando o pagamento do QR Code, né, que às vezes o cliente demora a pegar o celular, ler o QR Code, e aí por algum motivo perdia ali a comunicação com o servidor e ficava ali agarrado àquela tela, às vezes a pessoa pagava e dava um trabalho. Então a gente criou algumas ferramentas dentro da tela do Pix. Então quem está tendo esse tipo de problema ali do cliente demorar, atualizar para essa última versão, a gente mudou os botões ali, quando você clica em cancelar, agora eu não fecho a tela mais, até que o pagamento seja, até que eu aperto, e tem um botão de desistir. E seria aquele caso que o cliente não pagou mesmo, eu consigo desistir. Agora a consulta, eu consigo ir fazendo ela o tempo que eu quiser. Antes eu parava de fazer a consulta, agora eu consigo consultar ela quantas vezes forem necessárias, até que venha a resposta. Está acontecendo muito em região mais remota, onde a internet é ruim, e tem alguma dificuldade, então acaba perdendo essa comunicação com a consulta do pagamento. Então, é só mesmo quem estiver tendo esse problema, eu acredito que quem já estava com problema foi uma coisa pontual, em uma ou duas revendas, mas acabou que aparentemente resolveu. E quem vier ter algum problema, se não tiver atualizado, pode atualizar, que a tela mudou pouca coisa, um botãozinho a mais que a gente colocou lá, e ele não vai fechar até que você clique no botão de desistir. A gente deu uma melhorada nessa telinha lá do touch, da tela de touch, porque eu não conseguia digitar aqui no teclado a quantidade. Então, se você clicar em cima da quantidade e digitar no teclado ali embaixo, a gente consegue agora digitar a quantidade. O próximo. Isso aqui também é uma melhoria que já vem de longas datas, a gente evitando de fazer ela. Importante para o pessoal que trabalha no dia a dia com um produto genérico, vamos pensar assim. Agora, ali no produto, é possível eu fazer uma configuração no touch, tanto no balcão, qualquer tela, para eu conseguir alterar o valor unitário do produto no ato da inclusão. Então, a gente tem aquela configuração lá na configuração da empresa, que eu faço para abrir a tela para eu alterar o valor unitário ou a quantidade, mas ele ficava global. Todos os produtos eu tinha que ir incluindo e abrir naquela tela. Agora eu posso desabilitar aquela função lá no global da empresa e que abre a telinha para eu digitar a quantidade e o valor unitário, e eu posso somente para um determinado produto. Então, posso ter todos os produtos, incluindo diretamente, e determinado produto abrir aquela tela, ou para alterar a quantidade, ou para alterar o preço unitário, ou permitindo alterar os dois. Então, tem essas três configurações ali no produto agora. Então, eu quero colocar, eu vou conseguir colocar agora, em vez de eu colocar lá o valor total, igual era antes, né? R$ 100, ele dividir ali pela quantidade, achava um preço unitário ruim. Agora você vai conseguir colocar a quantidade e o valor unitário, você vai colocar o valor total. Beleza? Só daquele produto que você marcar. Não há necessidade mais de ser em todos os produtos. Isso é chamar uma mudança. Evento de transmissão do financeiro. Isso é importantíssimo também.
Isso é para atender aquela luta que a gente fez na última live. Na última live, o pessoal estava preocupado como é que eu ia avisar para a Receita um pagamento de uma nota fiscal que eu vendi hoje para pagar mês que vem. Lá no mês que vem, a pessoa passou o cartão de crédito e existe um evento dentro da nota fiscal eletrônica ali agora, que é o ECONF, que ele vai vincular, depois da nota fiscal transmitida, o financeiro. Então, dentro da nota fiscal ali agora, por enquanto a gente fez dessa forma, mas a gente vai fazer também ali dentro do contas a receber automaticamente, que para já jogar para a nota fiscal, lá no bordeiro de recebimento, já está no momento de ser liberado para vocês, mas eu estou falando de uma vez porque já resolve automaticamente. Eu entro na nota fiscal, aquela abinha lá do ECONF, e consigo incluir a transmissão, colocar o NSU, colocar os dados e transmitir aquele evento depois que a nota foi transmitida. Mas a gente já está no finalzinho desse movimento aqui já, para direto lá do contas a receber. Quando eu receber ele tiver vinculado a uma nota, se for em algum documento eletrônico, ele vai estar marcado lá no tipo de documento, ele vai automaticamente gerar esse evento lá na nota fiscal. Isso aí essa semana que vem já vai ter, mas é só para vocês já saberem que já tem o sistema nessa versão, vocês já conseguem transmitir, caso alguém esteja sendo cobrado aí pela contabilidade ou alguma coisa assim, vocês já conseguem fazer. Alguns estados estão mais rigorosos, outros menos. A gente conseguiu fazer ali dentro da promoção por encarte, porque o que acontecia? Se fossem variações diferentes, o sistema estava levando como se fossem produtos diferentes. E eu não conseguia aplicar, somar as variações para conseguir dar promoção por quantidade. Agora não. Agora, se o produto tiver várias variações e eu tiver uma promoção por quantidade lá, 10, ele vai somar as variações separadas para conseguir dar... Separado não, juntar as variações para conseguir dar o desconto da quantidade. A gente fez uma configuração na empresa ali, para vocês, ao salvar o Sintegra ou salvar os SPEDs, ele já transmitiu o e-mail para a contabilidade. Então, é mais assim, para quem tem aquele cliente que fica esquecendo de fazer as coisas. Então, se você for lá na empresa e marcar essa opção, quando você acabar de salvar o Sintegra, fiz o Sintegra e gerei. Quando eu apertar salvar, ele automaticamente vai disparar um e-mail para a contabilidade com aquele arquivo. Tem lá a opção lá no agendador de e-mails, tem como mandar manual, você vem no botãozinho opções, na própria tela de Sintegra do SPED, botãozinho opções também tem lá enviar por e-mail. Então, eu posso fazer manual ou posso configurar na empresa aqui para ele disparar automaticamente. Não tinha essas funções, nem de envio manual ali pela tela de Sintegra, era sempre pelo agendamento de e-mail. Então, agora a gente tem várias funções de vocês enviarem Sintegra, SPED contribuições para o contador. No PDV e no PDV Super, que são telas ali mais para aquela venda rápida, eu não tinha opção de marcar que aquele pedido era para delivery. Aí a gente colocou o checkbox ali de entregar dentro da identificação do cliente. Então, se você identificar o cliente rapidinho e marcar como entrega, vai conseguir fazer através dessa tela. Então, você vai para... Qual que é a importância dessa marcação? Para ele ir para aquela outra tela de delivery, controle de entrega, para avançar ele ali no pronto, entregar, entregue, vincular um motoboy ou entregador. Então, quando o pedido era feito através da tela de pedido de venda de PDV ou PDV Super, não tinha essa opção. Então, a gente colocou ali marcou a checkbox na identificação do cliente. Normalmente o atalho é Ctrl+O, mas aí personalizável, né? Melhoria do serviço. Isso aqui é uma coisa muito interessante, pessoal, quem usa para alugar. Eu fiz aqui pensando em andaimes, mas eu até usei um vocabulário mais genérico ali para sentir que eu não consegui imaginar muitas outras opções, mas o que acontece? Quando eu estou alugando alguma coisa, tipo, principalmente material de construção, na ordem de serviço, eu posso alugar uma betoneira, que é por dia, por exemplo, eu posso alugar um equipamento que é por hora, eu tenho várias opções ali, vou até aproveitar para falar sobre cada uma delas, que ali eu tenho por data, por número, por hora, e eu juntei dois ali, que é por data e o multiplicador. Então, o que é por data? Quando eu estou fazendo a ordem de serviço, eu incluo ali um serviço que vai ser um aluguel, por exemplo, de uma betoneira. E aí, na hora que eu vou faturar, se eu marcar do lado ali, calcula automático ao faturar, o sistema calcula a diferença de dias e joga para a quantidade. Mesma coisa ele faz com a hora, se o meu aluguel for por hora, quando eu incluir, ele calcula automático, eu posso entrar manualmente ali e editar a hora para o sistema calcular a diferença de horas e jogar para a quantidade. E aí, a gente tem um por número ali, que é o que é esse número? Se eu tiver um trator, por exemplo, que é um orímetro, e aí eu não tenho como adivinhar qual que é a hora que está lá no trator. Aí a pessoa digita. Então, eu consigo colocar ali o orímetro inicial, o orímetro final, o sistema calcula a diferença, quantas horas foi. E tem aquele último ali embaixo, agora que seria, por exemplo, um andaimes.
Andaime é por dia, eu alugo, né? Só que além de alugar por dia, eu tenho a quantidade de andaimes. Então, vou ter lá um serviço que chama aluguel de andaime, ele vai calcular os dias que ficou o multiplicador, que na hora que eu for lançar a OS, eu vou colocar a quantidade de andaimes que eu aluguei. Então, se eu aluguei 20 peças, eu ponho 20, e o sistema vai, quando encontrar a quantidade de dias, ele vai pegar tantos dias vezes a quantidade de andaimes e vai jogar para a quantidade. Então, você vai cadastrar um andaime ali com preço unitário, vai colocar ali o unitário por dia, o sistema vai fazer multiplicações para você, vai ficar registrado ali a quantidade de andaimes e a quantidade total, que vai ser o número de andaimes vezes o número de dias, para encontrar o valor final daquele aluguel. Beleza? Aí, quem tiver imaginação aí para colocar um multiplicador em outra situação diferente, é só ali o sistema vai obrigar ele a preencher o multiplicador quando ele for incluir lá na OS. Uma ferramenta bem interessante para matar ali, eu acho que era a última coisa que faltava para a gente atender bem ali as questões do aluguel de equipamentos ali dentro do material de construção. Estou para falar para vocês que para material de construção deve ter, eu não consigo imaginar uma situação que o nosso software ainda não atenda. Próximo. Isso aqui também, ferramenta fantástica, está faltando ali no nosso restaurante, que é o tipo de kit em que eu faço um combo, e aquela estratégia tributária que McDonald's, que as outras grandes redes de food trabalham, que é aquela situação em que eu tenho ali o lanche, a batata frita e o refrigerante, por exemplo, tá? Estou dando exemplo, mas vocês podem imaginar aí, dentro da realidade de vocês, em que o lanche custa R$30, a batata custa R$5 e o refrigerante custa 10. Mas quando eu faço o combo, eu pego o valor do lanche e jogo para o refrigerante, por exemplo, diminuo o valor do lanche para preços irrisórios, porque o lanche é tributado e o refrigerante não é. Então, quando eu vendo um combo, eu mudo os preços do produto de forma que eu pague menos tributo. Isso é legal e as grandes redes todas trabalham dessa forma. Então, quando eu vendo o lanche separado, ele custa R$30, mas quando eu vendo ele dentro desse combo, eu altero o preço. Então, agora é possível, dentro ali, se vocês escolherem lá no cadastro de produto, o produto kit, e no cantinho aqui você escolhe entre kit e combo. Se for kit, continua trabalhando da mesma forma. Se for combo, vocês conseguem editar o valor de cada item, e o somatório daqueles itens tem que ser igual ao valor do combo inicial. Vocês podem alterar o valor entre um e outro. O valor continua do mesmo esquema, só que ele precisa ali alterar os valores para, na hora de vender o combo, vender com valor diferente. Duplicar pessoa, a gente criou lá no cadastro de pessoas o duplicar, muito usado ali para o vendedor, mais para o vendedor do que para cliente e tudo mais, mas é interessante, eu cadastro um vendedor, eu quero fazer outro igualzinho, só mudar o detalhezinho, consigo duplicar o vendedor agora. Não só o do vendedor, né, mas todas as pessoas que tiverem ali dentro. Fizemos vários tratamentos, mais uma vez, né, a gente sai a versão do PDV moderno, aparece mais um detalhezinho outro, está cada vez menos detalhes, mas ali estava com um probleminha na etiqueta de açougue e padaria, já foi resolvido. Então, detalhezinhos bobos ali, todos já foram praticamente resolvidos. Já na nossa concepção aqui, o PDV moderno já começa a ser bem funcional ali para o dia a dia de vocês. Quem usa o extrato de contas, aquela tela saldo de contas lá, ela estava, alguns detalhezinhos na SQL, ele deu uma melhorada, ficou assim, estava demorando segundos para abrir ali, agora está instantâneo. Então, sempre que alguém perceber também algo desse estilo, sempre passar para a gente, às vezes tem algum banco de dados mais caprichado aí, que a gente precisa dar uma rebuscada em algum comando SQL ou outro para melhorar a performance da tela, ele sempre passa para a gente, vamos sentir, para a gente pegar o banco de dados e verificar. E nesse caso, por exemplo, eu tive que criar um índice ali na tabela e melhorar o SQL, para evitar de ficar consumindo ali processamento à toa. Aqui já é uma melhoria no Archipad, que vocês pediam bastante, que a gente tinha aquela visualização antes de receber o pedido, eu quero ver o que está no pedido antes de aceitar. Então, tinha uma visualização muito feia, sim, e a gente fez uma bem completa agora, um visual bem mais profissional, então consegue ver todos os dados do pedido, consegue ver ali como é que foi o pagamento, consegue ver os itens, as fotos que foram anexadas lá no pedido do Archipad antes de sair. Essa melhoria do Archipad vai sair amanhã, tá, pessoal? Amanhã vai subir a atualização para vocês. E por último, queria passar para vocês o nosso amigo Thales aí, que vocês conversam com ele várias vezes no suporte, quem trabalha com a ferramenta Multi 360, que é a mesma que a nossa aqui, desenvolveu um plugin para o próprio Multi 360.
porque a gente estava tendo dificuldade que vocês teve, inclusive eu vou aproveitar o momento para pedir desculpa para vocês, porque essa semana vou aproveitar para falar o motivo e que aconteceu, né, e aproveitar para pedir desculpa para vocês sobre essas últimas praticamente 2 semanas aí, desde que começou o ano, a gente achou que o problema seria a nota fiscal eletrônica, que a gente teria mais problemas. Mas a gente percebeu que o maior problema foi a nota fiscal de serviço. E a gente teve uma enxurrada de chamados aqui, porque as prefeituras, as que mudaram o padrão nacional, deu tudo certo. Mas as que inventaram de pegar o próprio provedor que tinha antes e achar que eles iam conseguir passar aquele provedor adequando ao padrão nacional, aí cada um criou uma regra diferente, continuou mesmo. As poucas não, né? Muitas prefeituras optaram por manter o provedor e o provedor se adequar. E aí cada um está de um jeito, a gente está naquela fase ainda que a gente já conhece, sabe que a gente sabe que como é que funciona os servidores de cada município, cada um de um jeito diferente, e a gente teve uma dificuldade enorme de conseguir adequar ali os atendimentos, e a gente ficou sobrecarregado ali com muitos chamados e não gostei da forma que ficou ali, a gente fizemos um monte de mudanças dentro da nossa equipe de suporte ali, exatamente para conseguir atender melhor, e eu acredito que essa semana, esse finalzinho dessa semana agora, de quarta para cá, a gente conseguiu acertar novamente, e uma das ferramentas que a gente fez para ajustar foi exatamente isso, porque o Multi 360, ele não mostra para a gente o tempo que a pessoa está esperando. Então, na nossa equipe aqui, eu não conseguia saber que o meu colega do meu lado estava enrolado há 40 minutos com uma revenda, e aí, por conta disso, outras revendas estavam deixando de ser atendidas. Então, o Thales, esse moleque é um gênio, tem que ser estudado, o nosso amigo Diego, ele fez ali, ele conseguiu descobrir um plugin na internet e desenvolveu dentro do próprio Multi 360 uma forma da gente conseguir visualizar isso. Então, quem estiver usando o Multi 360 e estiver tendo esse tipo de dificuldade de olhar para a tela e saber qual atendimento está prioritário, qual está gastando mais tempo, qual técnico está nele, tudo mais, a gente conseguiu, o Thales conseguiu desenvolver essa ferramenta aqui. Então, assim, uma ferramenta que ele desenvolveu no horário de folga dele lá, então é uma coisa que vocês vão ter que sentar com eles para dar uma combinada, como implementar em cada um. Mas eu gostei tanto do jeito que ficou, eu estou mostrando para vocês, se caso alguém tenha esse problema, pode conversar direto com ele ali e tentar implementar no atendimento de vocês. Ficou muito bom, eu consigo ir vendo pelas cores, o atendimento está demorando mais, dá som, a gente está colocando uma televisão maior lá no escritório para que todo mundo consiga bater o olho e ver, vai fazer o barulho quando chegar ali no tempo limite, nós estipulamos aqui 20 minutos, é um tempo razoável para atender, não pode passar daquilo o atendimento. Eu até peço colaboração de vocês, se a gente começar a demorar mais do que 20 minutos no chamado ali, entender que de repente o técnico vai ter que passar para um outro, porque se ele não resolveu em 20 minutos, não significa que ele vai ficar ali 1 hora com vocês que vai resolver. Então, isso a gente mudou todos esses processos ali dentro, a gente conseguiu entender a partir do momento que a gente começou a ver os horários que está demorando ali em tempo real. Então, você vai conseguir ver vermelho, amarelo, azul, quem está esperando, quem não está, quem já está há muito tempo sendo atendido. Então, quem está trabalhando com o Multi 360, é uma boa ideia pegar um momentozinho, mandar um WhatsApp para o Thales aí, conversar com ele, quem sabe implementar aí no processo interno de vocês. Fica legal, quando você põe na televisão, fica legal o visual, o som, ficou muito interessante. Não só nessa tela, mas naquela tela principal também, fica mostrando ali o tempo que aquele cliente já está. Então, essa tela é um dashboard que foi feito também, mas na tela principal também mostra tempo a tempo. Beleza, pessoal? Eu tinha que passar para vocês isso hoje. É só isso. E aí a gente pode abrir agora para as perguntas. Pode falar, Mike. Ô, Lucas, aquele probleminha que eu estava tendo com a maquininha da Clover, você já Não tem conseguiu ver o solução. que é? Não Não tem tem? solução. Não é que não tem solução, né? O suporte deles não tem, não é mais igual antes. Antes a gente tinha uma pessoa ali que eu conversava com eles, ele passava a solução no manual deles. Não tem nada sobre isso. A gente manda e-mail e ele fica rodando, então a gente está refém ali do suporte deles até que eles passem um manual explicando qual comando que eu tenho que mandar para eles. A gente já enviou qual comando que a gente manda, tentamos ligar, tentamos mandar e-mail e ainda não temos a solução. Então, o meu conselho para você é não utilizar o parcelado com a Clover por enquanto. Ah, ok. Rafael Ferreira Viana. Rodrigo Ferraz. Nossa, estou nem enxergando direito. Rodrigo, sua vez. Passar para o Rafael.
Fala, Lucas. Bom dia, beleza? Fala, meu querido, bom dia. Beleza. Ô, Lucas, a questão dos provedores de prefeitura, que não era possível entregar com o sistema, alterando agora para o servidor nacional, você acha que vai ser possível? Como que vai funcionar isso? Mas qual? Cara, a minha concepção, todos os municípios, na minha concepção, não, né? A legislação obrigou todos a seguirem um padrão nacional. Então, todos os municípios são obrigados a enviar as notas fiscais para o servidor nacional. Então, uns municípios estão redirecionando e outros estão fazendo um convênio direto com o Estado, com o servidor nacional, que para a gente aqui é o sonho, né? Que a gente para de ficar preocupado com cada município. Mas o seu município aí, o Viçosa, não está no padrão nacional, não? Viçosa é, Ponte Nova que é o problema, que não é. Qual que é lá de Ponte Nova? Ô, Lucas, não me lembro de cabeça, mas eu posso dar uma olhada. Vamos sentar segunda-feira, que de repente já está. Já. Eu acho bem provável que não tenha integração. Bem provável. Sim, Ponte Nova já é uma cidade mais desenvolvida, eles não vão pegar qualquer provedor. Mas sim, se eles tiverem já escolhido ali o provedor nacional, é muito simples de configurar, é muito melhor. Aqui em Murié, por exemplo, mudou para o provedor nacional, eu transmito 300 notas aqui em 1 minuto. Antes eu ficava meia hora para transmitir. Porque é lento o servidor. Agora está muito rápido, muito bom. É um padrão único, ficou bem mais fácil de lidar. Acho que ele mandou aqui para chamar ela segunda. Show de bola, Lucas. Obrigado. Tá fácil de resolver. Show? Mix Sistemas. Bom dia, Lucas. Bom dia a todo mundo. Miro Patrício. Bom dia. Fala, amigo. Com relação a essa opção que você colocou para duplicar o cadastro de pessoas, vai servir também para usuários? A gente tem por enquanto, agora você está me pegando porque eu não tenho certeza absoluta se a gente já fez o de usuário. Se não fez ainda, se não tinha até na última versão, porque não foi feito. Mas está na lista aqui para ser feito. Porque a gente tem alguns problemas com clientes, eles acabam se atrapalhando, porque tem que criar muitas vezes tem que criar o vendedor, tem que criar o usuário, né? Tem que criar a conta, se for caixa, né? Então, fica às vezes, para o cliente entender, acaba dando muito suporte a essa opção, mas já vai melhorar bastante. Sim, vamos fazer assim. Tá, okay. Próxima rodada agora eu faço do usuário para vocês. Gabriel. Fala, Lucas. Bom dia. Essa otimização da tela touch foi a que a gente conversou ontem? Da vírgula lá e colocar a quantidade? Não, mas isso já vai estar ajustado já. Quando chegar na segunda-feira que eu vou subir a versão, já vai estar já. Ah, beleza. Esse que está ali é uma outra tela, não é a mesma que você me pediu, mas eu já ajustei essa sua também. Beleza, valeu. Alphatec. Lucas, bom dia. Sobre a experimentação lá do moderno, lá teve tratamento no desconto lá na hora da tela e na busca lá dos produtos pesáveis? Não sei do que a gente está falando, tá? Dos produtos pesáveis lá que eu te mostrei anteriormente, né? Quando digita o produto código de balança, tem que buscar o peso. Então, a balança você está falando da etiqueta. Não, do produto, quando tu digita o código dele e ele busca o peso pesando na balança lá, automático. Quando a unidade medida lá tá marcada pesada. Já está sim, pode baixar aí que já está ajustado. Qual é essa versão que vai lançar ainda? Não, essa já está no painel. Pode baixar ela lá que você já é a 9.2? Isso, aqui está no painel, pode baixar ela que já está pegando o peso da balança. Tá certo. Só isso? Alfa? Somente. Obrigado. Beleza, valeu, querido. Abraço. Bom final de semana. Fala, Sodaí. Bom dia. Não, o Sodaí está entrando, tô achando que está levantando a mão. Fala, Fred. Pode perguntar. Bom dia, tudo bem? Bom dia, beleza. Ô, Lucas, até não tem nada a ver com o que foi falado hoje, mas é uma bobeirinha, mas que faz diferença no dia a dia do nosso cliente lá.
Existe a possibilidade de a gente colocar uma senha no pedido? Eu sei que a gente já fez isso na impressão, já sai uma senha lá, só que ela sai sequencial. A maioria dos restaurantes de praça de alimentação, cara, eles gostam aleatório para o vizinho não ficar controlando lá os pedidos dele, entendeu? Teria a possibilidade de a gente colocar isso aí? Então, Fred, na minha concepção, tá? Isso é muito fácil de ser feito ali no próprio gerador de relatórios. Mas depois você me mostra direitinho como está sendo a sua dificuldade, e eu te explico ali como é que eu faria. Tem vários lugares para você pegar um número aleatório. Eu, por exemplo, se você precisar de pegar um número aleatório, eu pegaria da data de lançamento do pedido, pegaria ali o tempo ali e chutaria não, né? Eu conseguiria pegar ali os segundos, ali, pegava os últimos 3 números, sempre seria aleatório, e é um número fixo para cada pedido. Não é possível, sim, você pegar algum dado do relatório que não seja o ID, que não seja o número do pedido, e pegar ele e utilizar ele para gerar a sua senha. É tranquilão de fazer isso. Eu pegaria da data de lançamento, pegaria ali os últimos, porque a data, a hora, se você olhar ela com carinho, ela é uma data com um pontinho com um número depois, que nada mais é o número da data. Mas se você pegar a data como inteiro, ela te entrega um número totalmente diferente um do outro para cada segundo que você fizer. Então, você pega lá os últimos 3, por exemplo, vai ser totalmente aleatório, sem nenhum padrão. Cada um. Entendi. É porque hoje a gente está pegando acho que os 3 últimos dígitos, ou os 2 últimos dígitos do pedido, né? Sim, então ele vai sequencial. Sim, Não, mas beleza, então. Depois tá certo. Em vez de você pegar em vez do seu SQL, estiver pegando os últimos 3 do pedido, faz ele pegar os últimos 3 do campo DT lançamento, que é sempre a hora que eu incluí o pedido. Ele vai ter um data hora ali, que vai ser sempre diferente, porque ele vai até os segundos, porque ele é um timestamp. Então, depois, se você quiser, eu vou fazer, quando acabar aqui, eu vou fazer um SQL no IBExpert pegando 4 números ou 3 que você quer? 3. Tá, vou te mandar um SQL aí que você vai substituir pelo PLD aí, que vai dar certo. Beleza, Lucas, obrigado. Cara. Beleza? Valeu. Se puder mandar para mim também, eu agradeço. Tá, vou mandar no Telegram lá. Beleza. Aí todo mundo pega. Fala, Rafael. E Lucas, bom dia, meu amigo, tudo bem? Bom dia, pessoal. Bom dia. Ô, Lucas, a gente já chegou a conversar um tempo disso. Na verdade, o meu dizer hoje não é nem relacionado ao sistema em si, não. Seria mais uma estruturação de equipe, aproveitando o gancho que você fez aí na equipe que você, na semana que você teve alguns atendimentos atípicos. Hoje, né, até o Lucas pode perceber aí, eu estou tendo uma demanda maior em relação a cozinhas do Aquiped, a horários que não são normalmente corriqueiros, né, o 8 às 18. Então, eu estou tendo a demanda para pós esse horário. Eu queria entender, talvez, da galera, o Lucas já me deu alguns toques, mas às vezes a galera que está aqui, alguém que tenha esse tipo de atendimento também, como que vocês estão fazendo a estruturação da equipe de vocês, os atendimentos pós-horário, para que eu pudesse também conseguir remodelar um pouco aqui, para que não fique sobrecarregado somente para uma pessoa cuidar daquele atendimento, ou para um peso neste atendimento que acontece normalmente pós as 18. Então, se o Lucas permitir, eu deixaria aí aberto para quem conseguir discutir alguma coisa nesse sentido, se for interessante, eu estou disponível aqui. Tá, eu queria fazer um único comentário sobre isso. Vocês poderiam depois, pode perguntar hoje, conversar, está com tempo, mas uma das coisas que eu gostaria muito que a gente fizesse, depois que vocês conseguissem chegar à conclusão ali do que é o melhor para cada um e tudo mais, de repente, se tiver alguma coisa dentro do software que a gente consiga fazer para evitar esse chamado, eu acho que é legal a gente implementar. Porque hoje, Rafael, na minha concepção, só tem 2 coisas que podem acontecer. Impressora acabar o papel, ou alguma coisa na internet do cliente que a gente não conseguir pegar os pedidos online. E aí a gente pode tentar traçar algumas estratégias em cima disso para evitar os cortes. Hoje, se a gente refletir com carinho sobre um restaurante, não tem nada burocrático ali dentro que possa complicar. A gente tem hoje como substituir uma impressora por alguma outra ferramenta, que seria o KDS, para ter em segundo plano, para evitar uma chamada de vocês, porque eu não acho que vocês têm que dar suporte em 24 horas para um restaurante. Eu não acho. Essa é a minha teoria. Eu sei que é uma coisa que cada um vai levar para um lado diferente. Não é uma coisa para a gente discutir se é melhor comercialmente ou não. Mas eu acho que todo mundo tem que ter ali
o horário de trabalho certinho, o restaurante tem que entender isso como uma forma da gente deixar as coisas acontecerem, tudo que a gente preparar o cara para que qualquer coisa que aconteça, ele tenha um segundo plano para aquele momento ali. Ele, deu um problema 11 horas da noite. Vamos supor que parou de imprimir na cozinha. Aí o cara vai entrar em desespero? Não vejo motivo nenhum. Vai ter uma ferramenta lá, por exemplo, o KDS, para substituir ali a impressora até acabar aquele dia. E aí, no outro dia, ele vai te ligar e você vai lá durante o horário para atender. Até porque, senão, imagina vocês começarem a pegar aí todos os restaurantes que trabalham a madrugada inteira, e vocês não vão conseguir atender nem os clientes que não trabalham a madrugada e nem os que trabalham. Então, eu acho que é uma coisa importante de vocês chegarem num consenso geral para um ajudar o outro, como é que cada um está fazendo e que está funcionando. Mas eu acho mais importante do que isso a gente achar estratégias para evitar de ser chamado. Então, a gente levantar os pontos que está fazendo ser chamado, o que está fazendo chamar? Para a gente identificar ali se pode ser um erro nosso, aqui do software que eu tenho que corrigir, se pode ser algum processo interno de implantação, que a gente possa fazer um treinamento coletivo para ajudar a todos, e também ser um conjunto de coisas, que eu acho que vai acabar sendo um conjunto de coisas referente a isso. Beleza? Ô, Lucas, só complementando aqui, né, e aí já trocando um pouquinho da minha experiência aqui, anteriormente eu tinha muitos problemas com relação ao software que eu utilizava. Hoje, eu imagino que os atendimentos que eu tenho hoje pelo fato de alguns restaurantes que eu já atendi anteriormente, mas a gente está tentando mudar essa concepção de não ter um backup para nada. Então, hoje, antes de eu instalar um restaurante, eu tenho alguns pré-requisitos. Então, hoje eu não faço para o cliente uma instalação de um restaurante se ele não tiver, por exemplo, uma internet de redundância. Porque eu sei que uma pode falhar e eu sei que o delivery dele depende 100% da internet e aí ele vai acabar me chamando aqui. Mas eu digo mesmo, nessa questão que você tocou. É a gente gerar, talvez, uma comunidade para poder ter e o cliente conseguir ter aí uma redundância, uma opção, um retreinamento, um local onde que a gente consiga oferecer para ele que ele tem, né, onde buscar essa informação até virar o dia e a gente poder atender ele no período recorrente, entendeu? Sim. Vamos levantar aí como é que está sendo chamado de cada um, ver o que está sendo coletivo, né? O que está acontecendo aí com a coletividade, que está levando a ser chamado fora de hora, e vamos ver o que a gente pode fazer em conjunto, entendeu? Se de repente vai ser um treinamento mais completo de determinadas funções, se às vezes pode ser um treinamento da nossa equipe, que às vezes, igual essa semana, a gente teve um problema com uma das revendas que ele recebeu uma informação do suporte ali que ele não poderia usar no restaurante offline, porque não configuraria os setores. E a gente sabe que não, ali configura a impressora para o PDV offline eu consigo configurar nele ali, porque eu imagino que se o meu servidor está na nuvem, eu tenho 4 restaurantes, cada um vai ter uma impressora diferente em cada local físico. Então, em cada estação offline eu tenho que configurar ali a impressora que vai imprimir no setor. Então, ele recebeu uma informação errada ali do suporte, aí eu tive que intervir ali para treinar a equipe do suporte para ver porque ele falou aquilo, para não acontecer mais, e ensinar o revendedor ali como é que é a forma correta de configurar. Então, essas coisas, às vezes, passam por um erro nosso aqui do atendimento, que a gente orienta da forma errada, às vezes ele parte de uma implantação incompleta, parte de um erro do software, parte de várias situações que eu acho que a gente, em conjunto, se a gente conseguir levantar o que está acontecendo de fato, a gente pode fazer uma estratégia, porque eu acho que o nosso objetivo tem que ser não ser chamado. Não ser chamado. Então, vai acontecer? Vai. Mas se acontecer, tem que ser mínimo. Tem que ser aquela situação que você até esquece a última vez que aconteceu. Não, eu topo, eu estou sempre disponível aí para poder a gente formular essa documentação, principalmente porque eu tenho visto que a vertente do Wikipedia aqui, ela vai girar bastante. Só essa semana a gente conseguiu ativar 4 lojas, colocar para funcionar, e aí a gente tendo um quantitativo de cliente, a ideia nossa é subir o marketplace, então a gente está com a faca e o queijo na mão, só que eu quero fazer tudo isso já estruturado para que quando a gente tiver uma demanda muito grande de clientes, a gente não ter uma demanda de suporte, entendeu? Uma coisa que a gente já está planejado aqui, tá aqui para tranquilizar essa questão da Wikipedia, vai ser ter um painel online dos pedidos.
em vez de ter só o gestor ali, a gente vai ter na internet aquele controle de ir passando os pedidos. Por quê? Exatamente para se tiver um problema local na internet do cliente ali, ele conseguir pegar o celular dele com 3G, por exemplo, navegar ali e conseguir ver os pedidos. Ou então, na hora do desespero, achar que não vai dar conta com um tablet, com um 3G da vida, ele conseguir pausar a loja tranquilo, igual ele já consegue pelo celular fazer isso hoje, mas a gente quer fazer uma forma dele visualizar ali, para ele não, se o computador pegou fogo, por exemplo. Ah, não tem mais computador, queimou tudo lá, acabou a luz no estabelecimento. Ele com o celular dele consegue, se ele quiser continuar aceitando pedidos, ele vai no celular, um tablet, uma coisa que não tenha vínculo ali com a nossa ferramenta, ele não vai conseguir imprimir nas impressoras, mas ele vai conseguir abrir o pedido, ver e tocar ele para frente. Então, isso é uma coisa que a gente já planeja exatamente para a gente conseguir. O futuro do Akipad, pessoal, para onde que ele está caminhando as nossas ideias? Ele está caminhando para que a gente tenha ele 100% na nuvem. Também, né? Além de ter um gestor ali para fazer as impressões, para fazer uma coisa local, eu também vou ter ele 100% na nuvem. Tantas ferramentas ali que a gente tem, não serão todas, porque são impossíveis, mas a grande maioria das ferramentas, para eu conseguir tocar o Akipad em qualquer ferramenta que tiver, qualquer equipamento que tiver na internet. Então, esse é o nosso caminho. A gente está indo, evoluindo, e a gente vai chegar a isso mais cedo ou mais tarde, que eu acho que isso vai ser uma das coisas que vai tranquilizar mais essa preocupação do Rafael. Ele está ali, e se o computador parar de funcionar, acaba tudo. Se o computador travar, se o Windows dá uma tela azul, para tudo ou continua? Então, hoje, se acontecer isso hoje com um cliente de vocês têm que entrar pelo celular e pausar a loja, porque não dá para continuar. Mas no futuro, a gente vai conseguir fazer esse acompanhamento online. Se quiser continuar, entendeu? Pegar qualquer outro computador. Fala, Fred. Viajando um pouquinho aqui, e se colocasse isso aí no POS, cara, conseguiria até imprimir. Então, mas aí já não é uma coisa impossível, mas assim, é ter um aplicativo que vai abrir ali dentro da POS os pedidos em si. Eu não vejo, Fred, muita diferença disso para o futuro. Claro que isso vai tudo começar a acontecer. A gente tem que ir um passo de cada vez. A gente está agora, a próxima fase nossa agora é integrar com outros marketplaces, o Akipad. Esse é o próximo passo. A gente entregar aí pelo menos os principais para vocês, um 99, um outro. Um futuro não muito distante, a gente já vai ter, esse é o próximo passo, a gente já está pensando, planejando aqui como é que vai iniciar. Mas isso aí que a gente está falando, ter um online, ir para POS, isso é com certeza no futuro vai ter tudo. Só que a gente não consegue fazer tudo de uma vez. Mas certamente vai chegar um momento que você vai pegar a sua POS ali, vai aceitar um pedido, vai imprimir nela mesma ali e produzir aquilo e tocar o barco. Não só produzir, talvez na hora de entregar também, conseguir finalizar ele e tudo mais. Beleza. Show. Mais alguma coisa, Rafael? Vai colocar? Não, Lucas, tranquilo, Vou te tranquilo. nomear, vou te nomear aí o presidente do conselho de estudo sobre ali o restaurante, para a gente fazer um estudo coletivo. Vou deixar vir de vocês, porque às vezes a gente está aqui fora da vida real, né, igual eu gosto de falar com vocês, e a gente não consegue entender todos os problemas que vocês passam. Então, cara, quem sabe você não cria um grupo no WhatsApp aí, joga ali no Telegram, o pessoal que realmente for se interessar em fazer um estudo junto a vocês, faz uma lista das coisas, vê o nível de prioridade, aí a gente senta, faz uma reunião só sobre isso, conversa sobre isso, depois a gente faz uma versão aí com as melhorias que vocês precisarem, para minimizar, né? Vamos pensar assim, resolver os problemas todos a gente nunca vai conseguir, porque sempre vai ter um problema natural lá, fora da normalidade, que vai chegar num ponto que vai precisar de uma pessoa para conversar. Mas se a gente conseguir reduzir drasticamente, eu já fico satisfeito. Não, perfeitamente. Eu vou fazer o grupo, eu vou colocar o link lá, e aí quem tiver interesse em conversar, em trazer e trocar experiência para a gente melhorar ainda mais, né? Eu sempre uso ainda mais porque sempre está melhorando. Então, o nosso conceito é melhorar ainda mais essa relação suporte consumidor final, fica excepcional para todos. Chique. A gente sabe que isso aí é o nosso ganha-pão, né, pessoal? Para mim, é isso que a gente está conversando aqui agora, é o que faz cada um de vocês ganhar dinheiro. Ninguém ganha dinheiro aqui vendendo sistema, vendendo certificado digital, vendendo POS. O que vocês estão vendendo aí é o tempo de vocês, é a qualidade. Então,
Se eu vender um certificado, mas não for lá instalar ele, não for lá ajudar e tudo mais, daqui a pouco ele está comprando com outro. Se você vender uma POS, não souber usá-la ali, o cara vai procurar uma pessoa que sabe. Se você vender um software e ficar achando que no botãozinho incluir, salvar, é o que você tem que ensinar para o seu cliente, vai estar fadado ao insucesso. Então, a gente está aqui para vender assessoria tecnológica, trocar uma ideia, ver se aquele equipamento é o melhor, não é, e ensinar para o cliente ali os melhores processos. É isso que faz vocês serem diferentes de cada um. Então, essa preocupação que o Rafael está tendo, eu acho que é uma preocupação que todo mundo tem que ter. Então, quanto melhor for o tratamento de vocês com o cliente, melhor vai ser mais valor vocês vão agregar, melhores valores de mensalidade vocês vão conseguir ter de recorrência aí, porque o cliente vai ver valor no conhecimento que vocês têm. E não adianta querer fazer igual todo mundo, que só ir lá, vai lá, vão avançar aqui, vão instalar o sistema e vão emitir nota fiscal. Isso aí qualquer um faz. E baixa na internet de graça aí, vê um videozinho no YouTube, ele consegue fazer. Agora, será que está transmitindo certo? Será que está usando as formas corretas? Está pagando o imposto de forma certa? A conversa com o contador está legal? Está sintonizada? Então, isso que é o diferencial que cada um de vocês vão pregar aí como mantra para fortalecer cada empresa. Então, esse pensamento aí, eu acho que é o que vai fazer, junto aí com o Rafael, vamos melhorar ali a questão do restaurante. Eu sei que é um ramo que está crescendo muito, a ferramenta da Arquipad está desenvolvendo demais da conta, ela vai abrir novas oportunidades para vocês. Eu não quero que vocês tenham medo de vender a ferramenta porque trabalho de noite. Pelo contrário, hoje eu tenho muita confiança na ferramenta. Então, vamos lá. Como qualquer outra ferramenta, em algum momento vocês vão passar dificuldade. O iFood sai do ar, não vai ser a nossa que um dia não vai exigir de vocês um suporte aí momentâneo. Mas a recompensa tem que ser maior. Não pode ser a ponto de o Rafael tá lá perdendo os cabelos lá, ficando desesperado e perdendo dinheiro porque está gastando mais para atender do que tendo de recompensa financeira e também de prazer de trabalhar. Então, não adianta nada a ferramenta vir e te tirar o seu sono, te tirar o seu sossego. Mas se ela tirar seu sono e seu sossego a cada 2, 3 meses, eu acho que está valendo a pena. Show? Então, o Rafael vai criar o grupo ali, vai mandar no Telegram, eu também vou fazer parte do grupo, eu quero acompanhar isso, eu quero ir vendo ali o que vocês estão conversando. E a gente daqui 30 dias aí, vamos pensar assim, daqui 15 dias, o Rafael vai marcar uma reunião comigo e aí a gente conversa só sobre isso. Específico com quem tiver ali, o Rafael a gente lista aí com menos pessoas, só mesmo com as pessoas que estão mesmo dando as sugestões e que realmente estão interessadas, Rafael, e a gente junta elas e conversa ali com umas 10 pessoas no máximo, troca essa ideia para a gente traçar uma estratégia de curto, médio e longo prazo para a gente melhorar o software, os processos, etc. Combinado? Perfeitamente, Lucas. Conta comigo nessa daí. Show de bola. Mix Sistemas. Ô, Lucas, relacionado aí, você falou sobre fazer o painel online, né? Só para dar um feedback aqui, essa semana eu tive pelo menos 8 solicitações de clientes, né, que tem com interesse em aderir ao Arquipad. Só que aí bate nessa questão, que às vezes o cliente é muito pequeno e ele não tem condições ainda de comprar um computador, comprar um equipamento melhor, né? Mas ele tem um tablet lá que consegue ter o acesso à internet e se tivesse online, né, facilitaria bastante. É exatamente esse público que a gente quer atender com esse painel que a gente pretende desenvolver no curto prazo. Exatamente esse público. Fica então tranquilo que em breve pelo menos maior de opções, principalmente para a gente estar em cidade pequena aqui. Em breve a gente vai ter algo semelhante a isso aí para você oferecer para os seus clientes. E relacionado a suporte, hoje o meu maior problema aqui é o força de vendas, que ele de vez em quando dá uma travada lá e não tem como, tem que acessar lá e parar ele ou então reiniciar a máquina. Mas, tirando isso... Reiniciar a máquina, em nenhuma hipótese pode precisar. Mas eu queria que você me mostrasse às vezes o que está acontecendo com você, porque a gente teve sim uma fase que isso acontecia bastante, e hoje em dia eu praticamente, Lucas, tá, praticamente não tenho recebido nenhuma reclamação quanto a isso. Então, existia sim um problema, existia sim um problema ali atrás, muitos deles que a gente estava aprendendo com os processos múltiplos que acontecem ali dentro. Hoje, o PDV offline depende 100% do força de venda. Se ele parar ali, para tudo. Então, a gente tem que ir encontrando os problemas que possam vir a acontecer e ir corrigindo eles. Beleza? Beleza. Fala, Vinícius. Ô, galerinha, bom dia, tudo jóia? Aproveitando aí a
deixa do nosso amigo Rafael e a preocupação de vocês com questão de documentação e de dar suporte. Quem for na UPCOM vai ver o projeto que eu estou preparando aí. A ideia é disponibilizar para as revendas uma documentação que acompanha a Código Up. Então, a gente sabe aí que a Código Up vem crescendo a cada dia. Eu entendo a dor aí de treinar um novo usuário, de treinar até o nosso próprio suporte para atender os clientes. Então, a ideia é a gente estar subindo lá. Quem viu lá o canal da CRTI viu que tem vários vídeos já voltados nessa dinâmica aí para o usuário final, de como utilizar o sistema. Então, a ideia é a gente subir em formato white label ali e dar sempre manutenção nessa documentação, tanto em forma de vídeo quanto em forma escrita ali, né? Para você pegar o link do suporte, como que eu faço tal coisa? Ó, tem aqui escrito de forma rápida, e aí você passa ali, manda para o usuário e com certeza vai diminuir aí o tempo de suporte de vocês. Mas vão lá na UPCOM que eu vou estar lá, e aí eu vou ter o prazer de apresentar essa ideia aí para vocês com mais detalhes. Esse menino é de ouro, gente. Esse menino é de ouro. Vocês querem é colar com esse rapazinho aí, que o conhecimento dele aí quem tem a oportunidade de conversar com ele mais vezes por dia sabe do que eu estou falando. Então, vai lá, chama o Vinícius aí no WhatsApp, combina com ele de ter acesso a esse conhecimento aí. Eu acho que para quem trabalha com cliente final aí, querer oferecer um canal para o próprio cliente ficar consultando ali as dificuldades, eu acho que isso aí é uma coisa muito interessante para aquela situação do suporte em que a equipe mais restrita. Então, você tem 2 técnicos ali, tem um monte de cliente chamando, aí o cara pede, como cadastrar produto? Você só joga o link do cadastrar produto para ele, por exemplo, e o cliente vai lá e faz vê o vídeo ali, e às vezes resolve sem precisar chamar de novo. Hoje em dia tem muitas inteligências artificiais ali, aquela nossa ali que a gente está brincando com ela ali, aprendendo os primeiros passos, seria uma forma de vocês fazerem isso, de redirecionar automaticamente. O cliente pergunta alguma coisa, já devolve o manual, já devolve um link do vídeo. Então, isso aí eu acho que vai ser o futuro, para atender com mais facilidade, para ter, talvez, Rafael, uma emergência, né? Chamar ali no suporte, uma emergência, a própria inteligência pega o manual que foi feito e já manda para o cliente. Então, eu acho assim, que isso aí, o caminho dos próximos anos aí, vai ser a gente conseguir ter um suporte técnico quase que automatizado para as coisas triviais. Como configurar a API do Banco do Brasil do boleto? Pum. E aí o sistema já vai dar um passo a passo, já mandar um link do vídeo e etc. Show? O Borges vai estar lá, vai subir no palco para conversar com vocês, vão ter lá um momento para cada revenda que tiver aí, igual o Borges tem aí esse projeto dele, quem também tiver algum projeto interno, alguma ferramenta interna que trabalha, vai ter lá um momento na nossa feira para a gente subir no palco, conversar, tá lá um pitchzinho de 10 minutos lá para o cara falar, vender a ideia dele e, quem sabe, ter ali uma nova fonte de renda ali com o nosso ecossistema. Show? Senhor Daí, bom dia. Bom dia, pessoal, tudo bem? Ótimo. Alô, bom dia. Bom dia, estou te ouvindo. Tá ouvindo? E aí, seu Lucas, tudo bem? Bom dia. Aproveitando aí o gancho, que eu cheguei um pouco atrasado aqui na conversa, né? Estava quietinho aqui só observando que eu cheguei atrasado. Mas, se falando aí de algumas questões e dificuldades que a gente enfrenta ao longo do tempo, eu vi também algumas outras revendas também citando o mesmo caso. Hoje, uma das dificuldades que eu tenho, que eu posso colocar que é dificuldade, seria apenas as notas em contingência. Que não é a nota em contingência em si, mas a forma que hoje o nosso sistema está tratando essa situação quando ele não consegue, por algum motivo, se comunicar com o servidor. Exemplo, o sistema ele muda, de tempo em tempo ele verifica. Ok. Se ele verificar que está sem internet, beleza. Mas o computador mostra que tem internet. E na hora que vai transmitir a nota, ele faz a consulta, só que ele não interpreta que está sem internet por algum motivo, ou IP, alguma coisa que está errada, alguma coisa assim. Ele fica consultando e abre a tela aquela tela onde você tem a opção de entrar em transmitir, depois a tela de abrir a nota, o cabeçalho da nota. Em vez dele cair automaticamente em algum segundo, direto para a contingência, já que ele não conseguiu se comunicar com o servidor, ele mudar para a contingência automaticamente ali na hora.
ou é eu que não acertei ainda a configuração, ou realmente precisa dar um tratamento aí. No mais, para mim está funcionando 100%, bom demais. O resto é só Então, falta de experiência mesmo. em teoria, tá, Soldai? Em teoria, esse problema não deveria acontecer. Aí eu tenho que ver. Vamos fazer uma reunião segunda-feira, me chama aqui, quando o senhor estiver disponível aí, para a gente me explica melhor o que você está tendo de dificuldade, porque em teoria eu tenho uma ferramenta que entra automaticamente para o offline, que volta automático, que eu configuro se abre ou se não abre a tela, quando dá algum erro na hora de transmitir. Mas me mostra aí, vamos chegar segunda-feira, me mostra no seu computador qual está sendo a dificuldade, e se está acontecendo alguma coisa que está travando a venda ali, a gente tem que resolver mesmo. Tá? Não pode ficar agarrando o seu PDV ali, principalmente nos momentos ali que você tem, imagino que seja um supermercado que a gente está conversando, e que o PDV ali tem que ficar, não deu certo, passa para a próxima venda, entra offline e senta o pau, não pode parar. Mas vamos ver. Vamos ver se me chama lá segunda-feira lá, a gente... Para deixar mais claro, se o computador faltar a internet, ele obedece, automaticamente ele entra para a contingência. Mas não tem aquela situação que você olha ali no computador e ele fala que tem internet. Só que tem vez que lá no computador do cliente, ou alguém mexeu, ou o cara da internet foi lá e mexeu, aí o computador tem internet, mas alterou algum parâmetro ali na configuração de IP, máscara, e ele não consegue se comunicar com o servidor da Cefaz. Aí ele não tem resposta, e como ele não tem resposta da Cefaz, ele fica tentando, em vez dele mudar para contingência, para liberar logo o PDV, não, ele trava ali e não sai. Então, mas em teoria, tá? Em teoria, a função que a gente usa ali é tentei transmitir, não obtive resposta, eu entro em offline. Em teoria, tá? Essa é a teoria, não é só sem internet, beleza. Não. Tentei transmitir, mandei lá o comando, não obtive a resposta, em teoria, é a mesma situação de não ter internet. Porque o máximo que o nosso sistema faz é ter aquela configuração ali para, depois, na hora que ele tenta fazer uma outra nota com outro número, para que, se aquela nota anterior, que eu não sei se ela foi transmitida ou não, porque eu só não obtive a resposta. Eu mandei o comando, mas eu não obtive a resposta, eu não sei se ela foi transmitida. Então, eu deixo ela reservada, faço uma outra, e depois eu cancelo essa ou inutilizo. Então, isso é uma coisa que a gente tem as configurações dentro do software ali. Eu prefiro que o senhor me chame segunda-feira para a gente trocar uma ideia, para ver como é que está aí, para a gente ver se tiver ruim essa situação e qual erro que está acontecendo, o tempo que demora ali tem configuração também para aguardar. Então, se você configurar lá na empresa, eu quero que espera só 10 segundos. Se passou de 10 segundos, eu entendo que não comunicou e eu vou entrar em offline. Então, vamos configurar isso tudo. Vou passar o olho para o senhor e ver se está faltando alguma coisa, se realmente eu tenho que ajustar uma coisa para melhorar ali. Show? Seu Lucas, peraí. Pelo jeito que o senhor falou aí, mas existe como configurar um tempo para fazer a tentativa? E eu ainda não sei. Sim, tem o tempo, tem as vezes que eu tento... Ali na configuração da empresa, lá na configuração de documentos eletrônicos, eu tenho ali o tempo, que é o tempo de timeout, que é o tempo que eu espero para eu... Se eu deixar lá 1 minuto, ele vai ficar 1 minuto esperando a resposta. Eu posso botar lá 5.000, que é 5 segundos, 30 segundos, 10 segundos, o tanto que você quiser esperar. E aí o tanto de vezes que ele vai espera 5 segundos. Quantas vezes eu vou tentar fazer isso antes de realmente encerrar? 5, 2, 3? Eu tenho como configurar isso ali exatamente para atender essas especificidades desses locais mais remotos. Então, a gente sabe que aí o estado do senhor é um estado que tem uma infraestrutura de internet um pouco pior. Então, às vezes a gente configurando ali em cima, ali, de forma que ou espere menos, ou que espere um pouquinho mais, para de dar os problemas de transmissão. Mas isso tudo é possível a gente adequar, e se estiver dando alguma forma diferente que a gente possa ajustar para melhorar, vamos fazer. Mas eu preciso ver, entendeu? Tem que me ligar, me mostrar. Beleza. Se me explicar por texto ali, eu não vou acabar não entendendo e não vou acabar ajudando. A gente chegar junto ali e, tá vendo, quando eu clico aqui, se tivesse internet, acontece isso. Aí, show de bola. Aí a gente vai vendo ali um jeito de ajustar. Beleza. Perfeito? Perfeito. Muito obrigado pela atenção. Valeu, meu querido. Bom final de semana. Obrigadão. Como é que é? Mais alguém? Fala, Vinícius. Ó, eu de novo aí. Ô, Lucas, e mais uma vez, mobile lá nas lojas. Quando é que sobe uma próxima versão mais estável aí?
Você fala da Apple e da Play Store? É, Pretendo fazer isso terça-feira. boa. Eu estou esperando só uma... Na verdade, eu estou esperando não. Eu mandei uma versão para o Paulinho da CHPNet e ele está o responsável de segunda-feira falar comigo assim, ô Lucas, ó, aquela versão que você me mandou ficou 100% e eu vou subir ela. Fechou, maravilha. Beleza? Se você quiser baixar ela aí também, Vinícius, aqui, o cara tá no painel já, essa versão. A gente Ela- baixou aqui já. A Peguei. gente colocou a mais dessa versão aí, 2 detalhezinhos. Um é ali a tabela de preço no item do pedido, do vendedor externo. Tem que lembrar, um detalhezinho que eu coloquei a mais. E a ordem dos grupos no aplicativo. As ordens do grupo tinha ficado fora de ordem, ali, tanto pro garçom, no pedido. Então, Aham. eu não estava seguindo o campo ordem. Estava Sim, vindo em ordem de ID. Então, a gente corrigiu essas 2 situações. E aí, eu pretendo subir essa versão ali nessa semana que vem. fechou. Para ordem de serviço não teve nada de diferente não depois do lançamento, né? Não. A gente ajustou algumas coisas ali, mas nada que de melhoria. Não, fechou. Beleza. Beleza? Valeu. Valeu. Ô, Lucas, grupo criado e link lá no Telegram, tá? A galera que quiser aí, já tá disponível lá pra gente poder estudar esse mercado aí. Bom demais. Está sob sua responsabilidade conversar, levantar os requisitos, marcar reunião comigo. Estamos combinados? Extremamente combinados. Combinados e acordados. Então tá combinado. Pessoal, então é isso. Desejo a todos aí um bom final de semana, um feliz ano novo, né? Que a gente, primeira vez que nós estamos conversando esse ano agora. E contem com a gente aqui, estamos trabalhando arduamente para melhorar ali o nosso suporte, para ficar mais fluido para vocês. Eu estou pessoalmente lá, junto com a Sheila, com o Thales, com o Silvio, que são essas pessoas que estão mais tempo com a gente ali dentro, achando as estratégias ali para atender vocês mais rápido. E a gente parece que a gente conseguiu agora, nesses últimos dias da semana, encontrar ali o melhor fluxo. E eu já percebi que mudou drasticamente ali os tempos de atendimento. Peço desculpa mais uma vez para vocês, as pessoas que esperaram ali 40 minutos, 1 hora. É tudo falha visual nossa. A ferramenta que a gente tem aqui, ela não estava adequada para a necessidade. E agora, com a ajuda do Thales, ali, a gente conseguiu adequar visualmente e eu acho que ficou bem mais prático. Aí conseguimos criar um fluxo de ajuda um técnico subir, sair da mesa e na outra e atender mais rápido. Eu acredito, vou esperar, inclusive, que vocês depois, na próxima reunião que a gente tivesse, a gente consiga ter um feedback positivo de, melhorou mesmo e trouxe um resultado melhor. A gente sabe que, às vezes, a gente falha uma vez ou outra ali, mas a gente tem que acertar na maioria das vezes. E essas 2 semanas foi uma coisa muito atípica, tanto de número de chamados e também a nossa estrutura interna ali deu uma desandada na forma de fazer, mas agora acho que voltamos aos trilhos e peço que vocês, se sentirem alguma coisa de diferente ali, que não está legal, também me comunique para a gente já ir ajustando antes das coisas desandarem também. Beleza, pessoal? Bom final de semana para vocês, grande abraço e desejo a todos um sucesso enorme esse ano. Tenho certeza que todo mundo aqui vai explodir de vendas junto com a gente. Então, do mesmo jeito que eu torço não, eu tenho certeza que a gente vai crescer, eu tenho certeza que cada um de vocês também vai ter resultados positivíssimos esse ano. Beleza? Grande abraço e até a próxima.